Então esse vídeo é para você. Mas antes de continuar, faz uma coisa simples. Escreve "assumo" nos comentários. Não para mim, para você mesmo. Hoje, você vai ouvir 9 lições que levaram 52 anos para ficarem claras. Não são frases bonitas. São verdades duras, aplicáveis e libertadoras. Se você ouvir até o fim, sua forma de pensar muda. E quando a mente muda, a vida segue atrás. Lição 1. Você nunca esteve atrasado. Você estava se comparando. A comparação é uma prisão silenciosa. Ela não grita, ela corrói. Você olha ao redor e sempre tem alguém melhor, mais rápido, mais rico, mais reconhecido, e sem perceber, você começa a se medir por uma régua que nunca foi sua. Os estoicos eram claros. A comparação nasce da ignorância do próprio caminho. Não existe linha de chegada coletiva. Não existe tempo certo universal. Existe o seu tempo. Quem vive se comparando nunca está em paz, porque sempre existe alguém à frente ou alguém atrás esperando você cair. A comparação cria ansiedade. A ansiedade cria paralisia. E a paralisia rouba anos inteiros da sua vida. Pensa comigo por um instante quantas vezes você já olhou para a vida de outra pessoa e sentiu que estava ficando para trás. Quantas vezes você se perguntou por que não conseguiu ainda aquilo que fulano já conquistou? Por que sua jornada parece mais lenta, mais difícil, mais cheia de obstáculos? A verdade é que você não está competindo com ninguém. Você está vivendo uma história única, com desafios únicos, com um timing que só faz sentido para você. O problema não é o ritmo, é a régua que você escolheu para se medir. Os estoicos entendiam profundamente essa armadilha mental. Eles sabiam que a felicidade genuína nunca vem da comparação externa, mas sim do progresso interno. Marco Aurélio escreveu que devemos nos concentrar no que está sob nosso controle e deixar ir aquilo que não está. A vida dos outros, o sucesso dos outros, o tempo dos outros, nada disso está sob seu controle. O que está sob seu controle é a sua própria evolução, o seu próprio compromisso com o crescimento, a sua própria jornada de transformação. Quando você entende isso, quando você realmente internaliza essa verdade, algo poderoso acontece. Você para de olhar para os lados e começa a olhar para dentro. A comparação é tão destrutiva porque ela cria uma ilusão de inadequação permanente. Não importa o quanto você conquiste, sempre haverá alguém que conquistou mais. Não importa o quanto você evolua, sempre haverá alguém que evoluiu mais rápido. É uma corrida sem fim, sem vitória possível, porque a linha de chegada se move constantemente. E enquanto você corre atrás de uma validação externa que nunca chega, você perde de vista a única coisa que realmente importa: estar melhor do que você era ontem. O estoico não pergunta, estou melhor que os outros. Ele pergunta, estou melhor do que eu era ontem. Essa é a única comparação que vale a pena fazer, porque é a única que está inteiramente sob seu controle. Você pode controlar. Se hoje você agiu com mais disciplina do que ontem, se hoje você foi mais paciente, mais sábio, mais presente, você não pode controlar o ritmo dos outros, mas pode controlar o seu próprio ritmo. E quando você assume essa responsabilidade, quando você para de se medir pelos padrões alheios e começa a se medir pelos seus próprios valores, você finalmente se liberta da prisão da comparação. Se você sente que vive se comparando, se você já se sentiu atrasado sem saber por quê, comenta uma palavra só: meu tempo, sem explicação, sem vergonha. Porque reconhecer que cada um tem seu próprio tempo é o primeiro passo para recuperar o controle da sua jornada. Você não está atrasado, você está exatamente onde precisa estar, aprendendo o que precisa aprender, construindo o que precisa construir. E quando você entender isso de verdade, quando você abraçar o seu próprio ritmo, você vai descobrir algo libertador. A corrida nunca foi contra os outros, sempre foi contra a versão antiga de si mesmo. Lição 2. Quem você mantém por perto define quem você se torna. Você não é só quem você é,
Você é quem você tolera. Existem pessoas que não te atacam, elas fazem algo pior. Te enfraquecem aos poucos, sugam energia, diminuem seus planos, normalizam a mediocridade. Os estoicos sabiam, o caráter é contagioso. Você se torna parecido com quem anda ao seu lado, nos hábitos, no discurso, no limite do que você acredita ser possível. Lealdade não é permanecer onde você adoece. História não é justificativa para a prisão emocional. Algumas pessoas entram na sua vida para ensinar, não para ficar, e insistir nelas depois da lição aprendida é um ato de autossabotagem. Pensa em quantas vezes você já se sentiu esgotado depois de conversar com alguém, não porque a conversa foi intensa, mas porque a pessoa simplesmente drena você. Tem gente que entra na sua vida e deixa você pior do que encontrou. Não de forma óbvia, não com ataques diretos, mas com pequenas doses de negatividade, de reclamação constante, de pessimismo crônico, de inveja disfarçada de preocupação. E o pior é que muitas vezes essas pessoas estão próximas de você há tanto tempo que você nem percebe mais o efeito que elas têm sobre a sua energia, sobre a sua motivação, sobre a sua visão de mundo. Os estoicos eram muito claros sobre isso. Sêneca dizia que devemos escolher cuidadosamente com quem compartilhamos nosso tempo, porque as companhias erradas podem corromper até mesmo as mentes mais fortes. Ele não estava sendo arrogante ou elitista, ele estava sendo realista. A verdade é que somos seres influenciáveis. Somos moldados pelas energias, pelas palavras, pelos exemplos das pessoas ao nosso redor. Se você convive com pessoas que reclamam de tudo, eventualmente você vai começar a reclamar mais. Se você convive com pessoas que desistem fácil, eventualmente sua própria resiliência vai enfraquecer. Se você convive com pessoas que não acreditam em você, eventualmente você vai começar a duvidar de si mesmo. Isso não significa que você deve abandonar todo mundo ao primeiro sinal de dificuldade. Não é sobre ser frio ou insensível. É sobre reconhecer que algumas relações são tóxicas e que permanecer nelas é uma forma de autodestruição. Tem gente que você ama, mas que não pode manter por perto se quiser crescer. Tem gente que fez parte da sua história, mas que não faz parte do seu futuro. E tudo bem, não é traição, é sobrevivência emocional. Você não deve sua vida a ninguém. Você não deve seu crescimento a ninguém. Você não deve sacrificar seu bem-estar para manter uma relação que já cumpriu seu propósito. O problema é que muitas vezes confundimos lealdade com prisão. Achamos que devemos permanecer ao lado de alguém só porque temos história juntos, só porque já passamos por coisas difíceis juntos, só porque em algum momento essa pessoa foi importante. Mas lealdade não é ficar onde você adoece. Lealdade não é se anular para não magoar. Lealdade não é carregar o peso de alguém que não quer caminhar. Lealdade verdadeira é respeitar o outro o suficiente para ser honesto, para colocar limites, para se afastar quando a relação se torna destrutiva para ambos. Os estoicos entendiam que proteger sua paz interior é um ato de sabedoria, não de egoísmo. Eles sabiam que você não pode ajudar ninguém se você mesmo está quebrado. Você não pode ser luz para os outros se você está apagado. E por isso, eles eram muito criteriosos sobre com quem compartilhavam sua energia, seu tempo, sua confiança. Eles sabiam que certas pessoas só queriam estar perto deles para se sentir melhor sobre suas próprias vidas. Não para crescer junto, não para construir algo real, mas para sugar a energia de quem estava em um lugar melhor. Se você já percebeu que precisa se afastar de alguém, mas ainda não teve coragem, comenta uma palavra só: limites. Porque colocar limites não é ser cruel, é ser sábio. É reconhecer que você tem o direito de escolher quem faz parte da sua jornada. É reconhecer que você merece estar cercado de pessoas que te elevam, que te desafiam de forma construtiva, que acreditam no seu potencial, que vibram com suas vitórias. E quando você tiver coragem de fazer essa limpeza, quando você tiver coragem de se afastar de quem te enfraquece, você vai descobrir algo incrível.
Você vai começar a atrair pessoas que estão no mesmo nível de consciência que você, pessoas que querem crescer, que querem evoluir, que querem construir uma vida com propósito. Lição 3. Saúde não é prioridade. É base. Nada funciona sem um corpo funcional. Nada. Você pode ter ideias, planos, ambições, sem saúde, tudo vira frustração. O estoico não espera o corpo quebrar para respeitá-lo. Ele entende que disciplina hoje é liberdade amanhã. A maioria das pessoas troca saúde por conforto imediato. Depois troca dinheiro por remédio e no final troca anos de vida por arrependimento. Seu corpo não é descartável. Ele registra tudo, cada excesso, cada negligência e cobra, sem negociação. Cuidar do corpo não é vaidade, é responsabilidade. Vivemos em uma sociedade que glorifica o sacrifício, que aplaude quem dorme pouco para trabalhar mais, que celebra quem pula refeições para entregar resultados, que admira quem ignora os sinais do corpo em nome da produtividade. E no meio desse discurso perigoso, esquecemos de uma verdade fundamental. Nenhuma conquista vale a pena se você não tem saúde para desfrutá-la. De que adianta construir um império se você não tem energia para acordar de manhã? De que adianta acumular dinheiro se você gasta tudo tentando recuperar a saúde que você negligenciou? De que adianta alcançar seus objetivos se você não tem disposição para viver plenamente? Os estoicos tinham uma visão muito clara sobre o corpo. Eles não o viam como algo separado da mente ou do espírito. Eles entendiam que somos um sistema integrado e que quando uma parte sofre, o todo sofre. Marco Aurélio praticava exercícios físicos regularmente, não porque era vaidoso, mas porque entendia que um corpo saudável sustenta uma mente saudável. Sêneca falava sobre a importância de caminhar ao ar livre, de manter uma alimentação equilibrada, de respeitar os limites do corpo. Eles sabiam que a disciplina física não é uma questão estética, é uma questão existencial. O problema é que tratamos o corpo como se ele fosse infinitamente resiliente, como se pudéssemos abusar dele indefinidamente sem consequências. Comemos mal porque é mais rápido, dormimos pouco porque temos muito a fazer, não nos exercitamos porque estamos cansados, ignoramos a dor porque não temos tempo para cuidar dela. E o corpo aguenta, até que não aguenta mais. E quando ele colapsa, quando ele finalmente diz basta, muitas vezes já é tarde demais para reverter os danos. Você pode até recuperar parte da saúde, mas nunca volta a ser o que era antes. Sempre fica uma marca, sempre fica uma limitação, sempre fica um arrependimento. A verdade dura é que você não vai ter uma segunda chance com o corpo que você tem agora. Você não vai poder voltar no tempo e fazer escolhas diferentes. Você não vai poder negociar com as consequências da negligência. O corpo não aceita desculpas. Ele não se importa com suas justificativas. Ele não perdoa apenas porque você estava ocupado demais para cuidar dele. Ele simplesmente cobra, ele simplesmente adoece, ele simplesmente para. E quando isso acontece, quando você se vê limitado por algo que poderia ter sido evitado, o arrependimento é devastador. Os estoicos entendiam que cuidar do corpo é uma forma de respeitar a vida que você recebeu, é uma forma de honrar o presente da existência. Eles não eram obcecados com perfeição física, eles eram disciplinados com manutenção básica. Comer bem, dormir o suficiente, se exercitar regularmente, cuidar da postura, respeitar os limites, ouvir os sinais. Nada disso é complicado, nada disso exige sacrifícios extremos. Mas exige consistência, exige priorização, exige a compreensão de que saúde não é algo que você cuida quando sobra tempo, é algo que você protege porque sem ela nada mais funciona. Se você entende que saúde não é algo para depois, escreve nos comentários, base. Porque quando você reconhece que saúde é a base de tudo, você para de tratá-la como uma opção e começa a tratá-la como uma necessidade. Você para de adiar a academia
Você para de pular refeições, você para de dormir tarde sem motivo, você para de ignorar aquela dor que aparece de vez em quando. Você começa a fazer escolhas conscientes, você começa a investir no seu bem-estar, você começa a entender que cuidar do corpo não é luxo, é sobrevivência. E quando você faz isso, quando você coloca a saúde como prioridade inegociável, você descobre que tem muito mais energia, muito mais clareza mental, muito mais disposição para viver plenamente. Porque no final das contas, você só tem um corpo e ele precisa durar a vida toda. Lição 4. O silêncio é uma arma que poucos sabem usar. Quem fala demais entrega poder. Quem reage a tudo perde controle. Os estoicos dominavam o silêncio porque entendiam uma coisa simples: nem tudo merece resposta. O silêncio não é fraqueza, é domínio interno. Quando você não reage, você escolhe. Quando você se cala, você observa. E quem observa entende antes de agir. Muitos conflitos só existem porque alguém precisava ter razão. O estoico prefere ter paz. Vivemos em uma época em que todos têm uma opinião sobre tudo, em que o silêncio é frequentemente interpretado como concordância ou fraqueza, em que não responder é visto como falta de argumentos. E no meio desse barulho ensurdecedor, esquecemos o poder transformador do silêncio estratégico. Esquecemos que nem toda provocação merece uma resposta, que nem toda crítica merece uma defesa, que nem todo conflito merece seu tempo e sua energia. O silêncio não é omissão, é escolha consciente. Os estoicos eram mestres no uso do silêncio como ferramenta de autocontrole e sabedoria. Eles sabiam que responder no calor do momento quase sempre leva ao arrependimento, que defender-se de toda acusação é um desperdício de energia, que entrar em todo debate é uma forma de se perder. Epicteto ensinava que você não pode controlar o que os outros dizem ou fazem, mas pode controlar como você responde. E muitas vezes, a melhor resposta é não responder. Não por covardia, mas por sabedoria. Não por medo, mas por estratégia. Não por fraqueza, mas por força interior. Pensa em quantas discussões você já teve que não levaram a lugar nenhum. Quantas vezes você gastou energia tentando provar algo para alguém que nunca ia mudar de opinião? Quantas palavras você já disse no impulso e depois se arrependeu profundamente? A verdade é que a maioria dos conflitos existe porque alguém precisava ter razão, porque alguém precisava ter a última palavra, porque alguém não conseguiu simplesmente deixar passar. E você acaba gastando horas, dias, às vezes até meses, remoendo uma situação que poderia ter sido resolvida com um simples silêncio. O silêncio é poderoso porque ele desestabiliza, ele frustra quem está buscando uma reação. Ele mostra que você não está jogando o jogo que querem que você jogue. Quando alguém te provoca e você não reage, quando alguém te ataca e você não se defende imediatamente, quando alguém tenta te puxar para uma discussão e você simplesmente não entra, você está dizendo algo muito mais poderoso do que qualquer argumento. Você está dizendo que aquela pessoa não tem poder sobre você, que aquela situação não controla suas emoções, que você escolhe onde investir sua energia. Os estoicos entendiam que o silêncio também é uma forma de respeito próprio, é uma forma de dizer: não vou me rebaixar a esse nível, não vou gastar minha paz com isso, não vou deixar que isso tire minha serenidade. Eles sabiam que quando você reage a tudo, você se torna previsível, manipulável, facilmente controlável. Mas quando você domina o silêncio, quando você escolhe suas batalhas, quando você responde apenas ao que realmente importa, você se torna imperturbável. E isso é poder real. Claro que existem momentos em que você precisa falar, momentos em que o silêncio seria omissão, momentos em que sua voz é necessária e importante. Mas esses momentos são muito mais raros do que pensamos. Na maioria das vezes, o silêncio é a resposta mais sábia, mais madura, mais estratégica.
É deixar que o tempo mostre a verdade, é deixar que as ações falem por você, é confiar que você não precisa se explicar para todo mundo, não precisa se justificar o tempo todo, não precisa provar seu valor em cada conversa. Se você já se arrependeu de palavras ditas no impulso, comenta uma palavra: controle. Porque o autocontrole começa no domínio do silêncio, começa na capacidade de pausar antes de responder. Começa na sabedoria de escolher suas palavras com cuidado ou de simplesmente não dizer nada. E quando você desenvolve essa habilidade, quando você aprende a usar o silêncio estrategicamente, você descobre que tem muito mais poder do que imaginava. Você descobre que não precisa entrar em todo debate, não precisa se defender de toda crítica, não precisa ter a última palavra. Você pode simplesmente observar, aprender e seguir em paz. Lição 5. Seu passado não define você. Sua postura define. O passado explica, mas não comanda. O problema não é o que aconteceu com você, é continuar vivendo como se ainda estivesse acontecendo. Os estoicos não negavam a dor, mas recusavam viver presos a ela. Você não é seu erro, você não é sua queda, você não é sua fase ruim. Você é a decisão que toma depois. Se você usa o passado como desculpa, ele vira prisão. Se você usa como aprendizado, ele vira força. Quantas pessoas você conhece que vivem presas em um momento do passado, que definem toda a sua identidade por algo que aconteceu há anos, que usam seus traumas como justificativa para não crescer, para não mudar, para não tentar? E olha, não é sobre minimizar a dor, não é sobre fingir que as feridas não existem, não é sobre dizer apenas supere e siga em frente. É sobre reconhecer que, em algum momento, você precisa fazer uma escolha consciente entre continuar sendo vítima das suas circunstâncias ou se tornar autor da sua história. Os estoicos eram profundamente realistas sobre o sofrimento. Eles não romantizavam a dor. Não fingiam que ela não existia, não pregavam uma positividade tóxica que ignora a realidade. Marco Aurélio perdeu vários filhos, enfrentou guerras, lidou com traições, viveu em constante dor física por problemas de saúde. Ele sabia o que era sofrer. Mas ele também sabia que ficar preso ao sofrimento é uma escolha, que definir-se pela dor é uma escolha, que viver permanentemente como vítima é uma escolha. E ele escolheu diferente. Ele escolheu aprender com o sofrimento, crescer através dele, se tornar mais sábio, mais resiliente, mais humano. A verdade dura é que o passado só tem o poder que você dá a ele. Ele só define você se você permitir. Ele só comanda a sua vida se você entregar o controle. Claro que você foi ferido, claro que coisas injustas aconteceram, claro que você tem razões para estar magoado, ressentido, com raiva. Mas e daí? Ficar preso a isso muda alguma coisa? Fazer das suas feridas a sua identidade traz alguma transformação real. Usar seu passado como desculpa para não evoluir te leva a algum lugar melhor. O problema não é ter um passado difícil. O problema é viver como se você ainda estivesse naquele passado. É reagir ao presente com as emoções do passado. É sabotar suas relações atuais por causa de traumas antigos. É limitar seu futuro por causa de crenças que foram formadas em momentos de dor. Você não é mais aquela pessoa. Você não está mais naquela situação. Você não precisa mais carregar aquele peso. Mas você precisa fazer a escolha consciente de largar, de perdoar, não porque a outra pessoa merece, mas porque você merece paz. De seguir em frente, não porque o passado não importa, mas porque o futuro importa mais. Os estoicos entendiam que você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar completamente o que você faz com o que aconteceu. Você pode usar suas feridas como desculpa ou como combustível. Você pode usar seus erros como prisão ou como aprendizado. Você pode usar suas quedas como prova de incapacidade ou como evidência de coragem para tentar. Tudo depende da postura que você escolhe adotar diante do seu próprio passado. E aqui está a parte libertadora. Sua postura é algo que você pode mudar agora. Neste exato momento,
Você não precisa esperar. Você não precisa estar curado completamente. Você não precisa ter resolvido todos os seus traumas. Você pode simplesmente decidir que a partir de agora você não vai mais se definir pelo que aconteceu, mas pelo que você escolhe fazer daqui para frente. Você pode decidir que suas cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas marcas de batalhas que você sobreviveu. Você pode decidir que seu passado não é uma prisão, mas uma escola. Se você está pronto para parar de se definir pelo que já passou, comenta: responsabilidade. Porque assumir responsabilidade pelo seu presente e pelo seu futuro é o ato mais libertador que existe. É dizer: eu não controlo o que aconteceu comigo, mas controlo como eu respondo a isso. É dizer: eu tenho razões para estar quebrado, mas escolho me reconstruir. É dizer: eu fui vítima das circunstâncias, mas não serei vítima para sempre. E quando você assume essa responsabilidade, quando você para de terceirizar seu poder para o passado, você finalmente se torna livre para escrever um novo capítulo da sua história. Lição 6. Tempo não cura. Ação cura. Tempo só passa. Quem cura é você. Esperar melhorar sozinho é uma forma elegante de fugir. Os estoicos encaravam a dor, não romantizavam espera. Feridas ignoradas viram padrão, traumas evitados viram personalidade. Curar exige ação, conversa difícil, decisão firme, limite claro. Existe uma crença muito popular e muito perigosa de que o tempo cura todas as feridas, de que se você apenas esperar o suficiente, se você apenas deixar os dias passarem, eventualmente a dor vai embora sozinha, o trauma vai se resolver sozinho, a mágoa vai desaparecer sozinha. E isso é uma mentira reconfortante que mantém milhões de pessoas presas em ciclos de sofrimento desnecessário. O tempo não cura nada. O tempo apenas passa. Quem cura é você, através das ações que você toma ou deixa de tomar durante esse tempo. Os estoicos eram extremamente práticos em relação ao sofrimento. Eles não acreditavam em espera passiva, não acreditavam em deixar as coisas se resolverem sozinhas, não acreditavam que o universo ia magicamente consertar o que estava quebrado. Eles acreditavam em ação deliberada, em enfrentamento consciente, em trabalho ativo de transformação. Sêneca dizia que não basta querer mudar, é preciso agir em direção à mudança. Epicteto ensinava que você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como você responde e o que você faz a respeito. Pensa em quantas pessoas você conhece que estão há anos esperando superar algo, anos esperando perdoar alguém, anos esperando se sentir bem de novo, mas que não fazem absolutamente nada diferente do que vinham fazendo. Elas apenas esperam, como se a mera passagem do tempo fosse ter algum efeito mágico sobre suas emoções, sobre suas crenças, sobre seus padrões. E o que acontece? O tempo passa. E elas continuam exatamente no mesmo lugar, com as mesmas feridas, com os mesmos traumas, com os mesmos padrões destrutivos, só que agora com alguns anos a mais de vida desperdiçada. A verdade é que feridas ignoradas não desaparecem, elas viram padrão. Aquela mágoa que você não resolve se transforma em ressentimento crônico. Aquele trauma que você não enfrenta se transforma em comportamentos sabotadores. Aquele perdão que você não concede se transforma em amargura. Aquela conversa difícil que você evita se transforma em distanciamento permanente. Aquele limite que você não coloca se transforma em abuso normalizado. E quanto mais tempo passa sem ação, mais profundo fica o padrão, mais enraizado fica o comportamento, mais difícil fica mudar. Os estoicos entendiam que curar é um verbo ativo, não passivo. Curar exige que você faça coisas desconfortáveis, que você enfrente o que dói, que você tenha conversas difíceis, que você tome decisões firmes, que você coloque limites claros, que você busque ajuda quando necessário. Curar exige que você pare de evitar a dor e comece a processar ela. Que você pare de fingir que está tudo bem e reconheça o que está quebrado.
Que você pare de esperar que alguém te salve e assuma a responsabilidade pela sua própria cura. E olha, isso não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Enfrentar suas feridas dói. Olhar para seus traumas é assustador. Admitir que você precisa mudar é humilhante. Mas sabe o que dói mais? Passar anos, décadas, talvez uma vida inteira carregando um peso que você poderia ter largado se tivesse tido a coragem de agir. Sabe o que é mais assustador? Chegar ao fim da vida e perceber que você desperdiçou anos preso em padrões que poderiam ter sido quebrados. Sabe o que é mais humilhante? Continuar cometendo os mesmos erros porque você teve orgulho demais para buscar ajuda. Curar exige ação, e a ação começa com pequenos passos. Pode ser marcar aquela terapia que você vem adiando há meses. Pode ser ter aquela conversa difícil que você vem evitando há anos. Pode ser escrever sobre o que você sente. Pode ser perdoar alguém, não porque a pessoa merece, mas porque você merece paz. Pode ser se afastar de uma situação tóxica. Pode ser estabelecer um limite claro. Pode ser simplesmente reconhecer em voz alta que você está com dificuldade e precisa de ajuda. Se você está cansado de esperar o tempo fazer algo, escreve agir. Porque a vida começa quando você para de esperar que as coisas melhorem sozinhas e começa a fazer elas melhorarem. Porque você merece cura real, não apenas a ilusão de que com o tempo tudo passa. Porque suas feridas merecem ser tratadas, não apenas ignoradas até virarem cicatrizes mal curadas. E porque você tem o poder de mudar sua própria história. Mas esse poder só se manifesta através da ação consciente e corajosa. Lição 7. Viver sua verdade vai desagradar alguém. E está tudo bem. Quem vive para agradar, vive a vida dos outros. Os estoicos sabiam, a aprovação externa é instável, a paz interna não. Você não deve sua vida a expectativas alheias. Desagradar faz parte do processo de se tornar inteiro. Uma das prisões mais sutis e mais cruéis que existem é a prisão da aprovação. É viver constantemente preocupado com o que os outros vão pensar. É moldar suas escolhas baseado nas expectativas alheias. É sacrificar sua autenticidade para não desapontar ninguém. E o pior é que essa prisão é invisível. Você nem percebe que está preso porque a sociedade toda te ensinou que ser aprovado é importante, que ser aceito é fundamental, que desagradar é sinal de falha. Mas a verdade é exatamente o oposto. Desagradar alguém ao viver sua verdade é sinal de integridade. Os estoicos eram muito claros sobre isso. Marco Aurélio era imperador de Roma, uma das posições mais poderosas do mundo antigo. E mesmo assim, ele escrevia sobre a inutilidade de buscar aprovação constante. Ele dizia que se você vive tentando agradar a todos, você acaba não agradando nem a si mesmo. Epicteto, que havia sido escravo, entendia profundamente o que era não ter controle sobre as opiniões alheias, e por isso ensinava que você deve focar apenas no que está sob seu controle, e a opinião dos outros definitivamente não está. A verdade dura é que você não pode viver sua verdade sem desagradar alguém. É matematicamente impossível. Você tem seus valores, seus sonhos, suas necessidades, suas fronteiras, e inevitavelmente eles vão colidir com as expectativas de outras pessoas. Sua família pode ter uma visão para sua vida que não é a sua. Seus amigos podem esperar que você continue sendo quem você era há 10 anos. Seu parceiro pode querer que você seja alguém que você não é. A sociedade pode ter expectativas que simplesmente não fazem sentido para você. E quando você escolhe viver de acordo com o que é verdadeiro para você, quando você escolhe honrar suas próprias necessidades e valores, inevitavelmente alguém vai ficar desapontado, alguém vai se sentir traído, alguém vai te julgar. E sabe de uma coisa, está tudo bem. Desagradar faz parte do processo de se tornar inteiro, faz parte do processo de deixar de ser quem os outros querem que você seja e começar a ser quem você realmente é.
Isso não significa que você deve ser insensível ou cruel. Não significa que você deve ignorar completamente o impacto das suas escolhas nos outros, mas significa que no final das contas, sua vida é sua e você é o único que vai ter que viver com as consequências de não ter sido autêntico. Os estoicos entendiam que a aprovação externa é uma base frágil para construir uma vida, porque as opiniões das pessoas mudam constantemente. O que é aceito hoje pode ser rejeitado amanhã, o que é celebrado em um ambiente pode ser criticado em outro. Se você baseia sua autoestima na aprovação dos outros, você está construindo sua casa na areia. Mas quando você baseia sua vida nos seus próprios valores, na sua própria integridade, na sua própria verdade, você está construindo sobre rocha sólida. Pode vir tempestade, pode vir crítica, pode vir rejeição, mas sua base permanece firme porque ela vem de dentro. Pensa em quantas vezes você já deixou de fazer algo que queria porque tinha medo do que iam pensar. Quantas vezes você se anulou para não causar desconforto. Quantas vezes você escolheu a versão de você que era mais aceitável em vez da versão autêntica? E no final, você realmente ganhou algo com isso? As pessoas te amaram mais? Você se sentiu mais realizado? Você viveu uma vida mais plena? Ou você apenas acumulou ressentimento, frustração e uma sensação crescente de que está vivendo a vida de outra pessoa? A realidade é que as pessoas que realmente te amam vão te apoiar mesmo quando não entendem suas escolhas, vão respeitar suas decisões mesmo quando não concordam, vão permanecer ao seu lado mesmo quando você decepciona as expectativas delas. E as pessoas que só te aceitam quando você se encaixa no molde que elas criaram para você? Bem, essas pessoas nunca te amaram de verdade. Elas amavam a versão controlável de você. Elas amavam a ideia de quem elas queriam que você fosse. Se você sente que já se anulou demais, comenta verdade, porque viver sua verdade é o ato mais corajoso e mais libertador que existe. É dizer, eu sou isso, com todos os meus defeitos e qualidades, com todas as minhas contradições e certezas, com todas as minhas escolhas que você pode não entender. É parar de pedir desculpas por existir. Parar de se fazer menor para caber nas expectativas alheias, parar de sacrificar sua essência para manter uma paz falsa. E quando você faz isso, quando você finalmente tem coragem de viver autenticamente, acontece algo mágico. Você descobre que a paz verdadeira não vem de ser aprovado por todos, mas de estar em paz com quem você realmente é. Lição 8. O arrependimento pesa mais que o fracasso. Fracasso ensina, arrependimento corrói. Os estoicos erravam, mas tentavam, porque falhar tentando é mais leve do que viver imaginando. O medo protege o ego, mas mata o potencial. Existe uma diferença fundamental entre o peso do fracasso e o peso do arrependimento, e essa diferença pode determinar a qualidade da sua vida inteira. O fracasso dói, claro que dói. Ninguém gosta de tentar algo e não conseguir. Ninguém gosta de se esforçar e não ver resultado. Ninguém gosta de cair. Mas o fracasso é uma dor aguda. Ela vem forte, mas passa. Ela ensina algo. Ela te mostra o que não funciona. Ela te dá feedback sobre como melhorar. O arrependimento é diferente. O arrependimento é uma dor crônica. Ela não passa. Ela aumenta com o tempo. Ela não ensina nada porque não há nada para aprender. Só há o vazio do que poderia ter sido, mas nunca foi. Os estoicos não eram avessos ao risco. Eles não pregavam uma vida de cautela extrema, onde você nunca tenta nada para evitar falhar. Muito pelo contrário, eles entendiam que uma vida sem tentativas é uma vida desperdiçada. Marco Aurélio enfrentou desafios imensos como imperador. Muitas de suas decisões não deram certo, muitas de suas estratégias falharam. Mas ele tentou. Sêneca investiu em projetos que fracassaram, escreveu coisas que foram criticadas, tomou decisões que foram questionadas, mas ele agiu. Eles preferiam 1000 vezes a possibilidade do fracasso do que a certeza do arrependimento. A verdade é que o medo do fracasso paralisa mais pessoas do que o fracasso em si.
Quantas pessoas você conhece que têm sonhos guardados na gaveta há anos porque tem medo de tentar e não dar certo? Quantas pessoas nunca começaram aquele projeto porque não tinham certeza se ia funcionar? Quantas pessoas nunca declararam o que sentiam porque tinham medo da rejeição? Quantas pessoas vivem vidas pequenas e seguras não porque é o que querem, mas porque têm medo de arriscar algo maior? E o que elas ganham com isso? Proteção do ego, sim. Conforto temporário, talvez. Mas também acumulam um peso crescente de arrependimento que eventualmente se torna insuportável. O arrependimento do que você não tentou é pior do que a dor de qualquer fracasso, porque pelo menos no fracasso você sabe, você tem uma resposta. Você pode dizer, eu tentei e não deu certo, aprendi com isso e segui em frente. Mas no arrependimento você fica para sempre no e se eu tivesse tentado, e se eu tivesse tido coragem, e se eu não tivesse deixado o medo me parar. E essa é uma tortura mental que nunca termina, porque você nunca vai saber a resposta, você nunca vai ter a chance de voltar atrás e fazer diferente. Os estoicos entendiam que o medo protege o ego, mas mata o potencial. Ele te mantém seguro, mas pequeno. Ele evita a dor do fracasso, mas garante a dor do arrependimento. E quando você realmente entende isso, quando você realmente internaliza essa verdade, algo muda na forma como você toma decisões. Você para de perguntar e se eu falhar, e começa a perguntar e se eu não tentar. Você para de buscar garantias e começa a buscar possibilidades. Você para de deixar o medo decidir por você e começa a escolher conscientemente correr riscos que fazem sentido. Claro que nem todo risco vale a pena. Claro que você não deve ser imprudente. Claro que existem situações onde a cautela é sábia. Mas a maioria das pessoas erra na direção oposta. Elas são excessivamente cautelosas, excessivamente protegidas, excessivamente preocupadas com evitar o fracasso. E no processo elas evitam também o sucesso, elas evitam o crescimento, elas evitam a vida plena. Porque você não pode ter uma vida extraordinária sem correr riscos extraordinários. Você não pode alcançar seu potencial completo sem sair da zona de conforto. Você não pode viver sem arrependimentos se você nunca tenta nada que tenha chance de falhar. A realidade é que no final da vida, quando você olhar para trás, você não vai se arrepender das vezes que tentou e falhou. Você vai se orgulhar delas porque elas mostram que você teve coragem, que você viveu de verdade, que você não deixou o medo te paralisar. O que vai te corroer são as coisas que você não tentou, as chances que você deixou passar, os sonhos que você abandonou antes mesmo de começar. Esses são os arrependimentos que pesam, que doem, que tiram seu sono quando você é velho. Se existe algo que você vem adiando por medo, escreve tentar. Porque tentar é sempre melhor do que não tentar. Fracassar é sempre melhor do que nunca ter tentado. Ter uma resposta definitiva é sempre melhor do que viver na incerteza torturante do que poderia ter sido. E quando você entende isso de verdade, quando você escolhe conscientemente preferir o risco do fracasso à certeza do arrependimento, você se liberta para viver uma vida muito mais corajosa, muito mais autêntica, muito mais plena. Porque no final das contas, a vida não é sobre evitar falhas, é sobre maximizar tentativas. Lição 9. A vida não começa depois. Ela é agora. A felicidade nunca esteve no destino, sempre esteve no processo. Os estoicos viviam no presente porque sabiam que o amanhã não é garantido. Esperar o momento ideal é a forma mais comum de perder a vida. Este momento, agora, é tudo que você tem. Existe uma ilusão perigosa e extremamente comum de que a vida real está sempre no futuro, de que você vai começar a viver de verdade quando terminar a faculdade, quando conseguir aquele emprego, quando ganhar aquele salário, quando encontrar aquela pessoa, quando comprar aquela casa, quando os filhos crescerem, quando se aposentar. Sempre há um quando. Sempre há uma condição,
Sempre há algo que precisa acontecer antes de você se permitir estar plenamente presente e verdadeiramente vivo. E o que acontece? A vida inteira passa enquanto você espera ela começar. Os estoicos tinham uma compreensão profunda e urgente da impermanência. Eles sabiam que o único momento que realmente existe é este, agora, neste exato segundo. O passado já foi. Você não pode mudá-lo. Não pode revisitá-lo, não pode fazer nada além de aprender com ele. O futuro não existe ainda. Você não sabe se vai chegar lá, não sabe o que vai acontecer, não tem nenhuma garantia. Tudo que você realmente tem, tudo que você pode realmente experimentar, é este momento presente. E desperdiçar esse momento esperando um futuro hipotético é a forma mais trágica de perder a vida. Marco Aurélio viveu rodeado por morte. Ele viu soldados morrerem em batalhas, viu pessoas próximas serem levadas por doenças, viu o quanto a vida é frágil e incerta. E isso não o tornou pessimista ou paralisado pelo medo. Isso o tornou profundamente presente. Ele entendia que cada dia podia ser o último, que cada momento era precioso, que adiar a vida para depois que talvez nunca chegue é a maior tolice que um ser humano pode cometer. Por isso ele praticava estar completamente presente em tudo que fazia. Não no futuro, não no passado, mas aqui, agora. A verdade dura é que o momento ideal nunca chega, porque o momento ideal não existe. É uma fantasia que sua mente cria para te proteger do desconforto de agir agora. Você pensa que vai começar a se exercitar quando tiver mais tempo, mas você nunca vai ter mais tempo, a menos que crie tempo agora. Você pensa que vai começar aquele projeto quando se sentir mais preparado, mas você nunca vai se sentir completamente preparado. A preparação vem fazendo. Você pensa que vai ser feliz quando alcançar tal objetivo, mas quando alcançar, você vai criar um novo objetivo e adiar a felicidade de novo. Os estoicos entendiam que a felicidade não é um destino que você alcança, é um estado que você cultiva no presente. É uma escolha que você faz momento a momento. Você não precisa esperar nada para ser grato pelo que tem. Você não precisa esperar nada para apreciar a beleza ao seu redor. Você não precisa esperar nada para estar presente com as pessoas que ama. Você não precisa esperar nada para começar a viver de acordo com seus valores. Tudo isso está disponível agora, neste exato momento, independente das suas circunstâncias. E olha, isso não é sobre desistir de planos ou objetivos, não é sobre parar de construir um futuro melhor, não é sobre viver apenas para o prazer imediato. É sobre entender que o processo de construir esse futuro é a vida, não apenas o resultado final. É sobre apreciar a jornada enquanto trabalha pelo destino. É sobre estar presente nos pequenos momentos enquanto busca os grandes objetivos. É sobre não sacrificar anos de vida real por uma promessa de felicidade futura que pode nunca se materializar da forma que você imagina. A realidade brutal é que você não sabe quantos agora você ainda tem. Você não sabe se vai estar aqui amanhã. Você não sabe se vai ter a chance de fazer aquilo que está adiando, de falar aquilo que está guardando, de viver aquilo que está planejando. E quando você realmente entende a fragilidade da existência, quando você realmente internaliza que este momento pode ser um dos últimos, você para de adiar a vida. Você para de esperar as condições perfeitas. Você para de colocar sua felicidade em algum ponto distante no futuro. Você começa a viver agora. Se você entende isso de verdade, comenta agora. Porque agora é tudo que existe. Agora é o único momento onde a vida realmente acontece. Agora é a única chance que você tem de estar verdadeiramente presente, de sentir profundamente, de viver plenamente. O passado é memória, o futuro é imaginação, mas agora é real, é tangível, é seu. E quando você aprende a habitar plenamente o presente, quando você para de viver entre o arrependimento do que foi e a ansiedade do que será, quando você escolhe estar completamente aqui, algo milagroso acontece. Você descobre que a vida que você estava esperando já estava aqui o tempo todo.
Essas 9 lições levaram 52 anos para ficarem claras, mas você não precisa desperdiçar esse tempo. Você pode escolher agora, pensar diferente, agir diferente, viver diferente. Se esse vídeo mexeu com você, não ignora. Curte, comenta, compartilha com quem precisa ouvir isso, segue o canal. Porque viver com consciência é um ato de coragem. E quem desperta não volta a dormir. A vida é agora, não depois. Não quando as coisas estiverem perfeitas, não quando você se sentir pronto, mas agora, neste exato momento. E cada momento que você adia viver de verdade é um momento que você nunca vai ter de volta. Então pare de esperar, pare de se comparar, pare de adiar, pare de viver no automático. Acorde, escolha, haja, viva. Porque no final das contas você só tem uma vida e ela está acontecendo agora, quer você esteja presente ou não. A questão é, você vai escolher estar presente ou vai deixar a vida passar enquanto espera ela começar?